Saúdo a todos os irmãos e irmãs que vão ouvir esse testemunho. Aqui quem está falando é a irmã Valéria, de Caraguatatuba. Eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos com a santa paz de Deus. Irmãos, conto esse testemunho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tinha um desejo no meu coração de terminar os meus estudos, não tinha condição nenhuma, nenhum recurso. Eu tinha parado de estudar, irmãos, na sexta série do primeiro grau, quando eu era criança. Eu vim de uma família muito humilde, de muitos irmãos, uma família muito grande, e os estudos não eram prioridade na nossa família. Meus pais também não tinham estudo. A minha mãe nunca tinha aprendido nem a escrever o nome dela. Meu pai tinha estudado até a quarta série, meu pai tinha estudado até a quarta série do primeiro grau. E eu, irmãos, por falta de instrução também, não tinha consciência do quanto era importante. E por misericórdia de Deus, estudei até a sexta série e parei, nunca mais voltei. Aliás, eu voltava algumas vezes, mas não concluía, sempre desistia. Quando entrava as férias, não voltava mais. Às vezes eu trabalhava em outra cidade, como empregada doméstica, acabava não não voltando aos estudos, e assim o tempo passou. Já adulta, com 2 filhos, veio aquele desejo de terminar os estudos, porque tinha uma frustração muito grande, que às vezes queria prestar um concurso público, exigia o segundo grau e eu não tinha. Aí, por misericórdia de Deus, eu fui estudar à noite, já com 2 crianças pequenas, debaixo de muita luta. O Senhor permitiu, me ajudou, que eu fiz a eliminação de matérias. As que eu não consegui eliminar, eu tive que fazer, concluir, estudar. E assim, por misericórdia de Deus, o Senhor me deu aquela vitória de terminar o segundo grau, irmãos, primeiro e segundo grau. Mas como nosso Deus, ele é muito maravilhoso e ele faz além daquilo que nós pedimos ou almejamos, o Senhor preparou de fazer uma faculdade de direito na área jurídica. Em 2015, o Senhor preparou de começar aquela faculdade, debaixo de muita prova, de muita luta, de muito sofrimento. O Senhor preparou um financiamento estudantil, abriu aquela porta na minha vida, e eu fui fazer aquela faculdade, irmãos. O Senhor me abriu essa porta, me dando essa oportunidade, mas o inimigo da nossa alma, que é invejoso, que não está contente com as obras que Deus faz nas nossas vidas, ele sempre coloca os obstáculos, né? Obstáculos às vezes gigantescos que aos nossos olhos nós nunca vamos conseguir atravessar. Então o inimigo da nossa alma, por permissão de Deus, colocou um perseguidor dentro da minha sala de aula, irmãos. Um perseguidor, um caluniador, uma pessoa que me oprimia muito dentro da minha sala de aula. E ali foram 5 anos de muito sofrimento, de muito choro, que eu tinha que orar dia e noite para o Senhor me sustentar, porque eu não tinha como sair daquela situação. Tentei por 2 vezes pedir transferência, uma vez pedi transferência de unidade, mas o meu financiamento negou a minha solicitação. Depois, uma outra vez, eu pedi transferência de horário, também foi negado a minha solicitação. E aquela perseguição continuava dentro da minha sala de aula, era desesperador. E eu só tinha 2 opções na vida: ou eu estudava naquela situação de opressão, orando dia e noite para Deus me dar condições psicológicas de suportar, ou eu desistia dos meus estudos e do meu sonho, daquela oportunidade que Deus tinha me dado na vida. E assim o Senhor me deu condições de suportar aquela prova por quase 5 anos, irmãos. E quando o inimigo da nossa alma viu que eu não ia desistir, mesmo debaixo de toda aquela luta, quando chegou no último ano da faculdade, que eram 5 anos, ele mexeu no meu financiamento. O meu financiamento veio a ser cancelado e eu não tinha condições de pagar aquela mensalidade que era altíssima, não tinha condições de mandar.
E eu orava muito dia e noite para o Senhor me ajudar, me dar uma solução. Ia buscar a palavra, e o Senhor falava: não olha nem para frente nem para trás, não olha nem para os lados e nem para trás, só olha para frente, só olha para frente. E eu falava: Senhor, como que eu vou continuar estudando inadimplente? Porque ali na minha faculdade, irmãos, acho que em todas deve ter algum procedimento parecido. Quando tinha alunos inadimplente, aquela coordenadora do curso ia lá na sala e lia uma lista de alunos inadimplentes, só que ela não falava, mas a gente sabia que aqueles alunos estavam inadimplentes, porque ela chamava aqueles nomes e falava: Fulano, Ciclano, Bertano, favor comparecer no financeiro. E eu ficava com muito medo dela falar o meu nome, e com aquela lista e falar o meu nome, e eu passar muita vergonha. Então eu ia clamando a Deus todos os dias que eu estava inadimplente, porque o Senhor falava que não era para desistir nem olhar para trás. E também, irmãos, nós usávamos um cartão magnético que liberava a catraca da faculdade para acesso, para entrar, e quando o aluno ficava inadimplente, aquele cartão, ele era bloqueado naquela catraca. Então, todos os dias eu ia debaixo de muita aflição para a faculdade, pensando que ou aquele cartão ia ser bloqueado, ou então aquela coordenadora ia aparecer na sala e chamar pelo meu nome e eu ia passar vergonha. E assim foram os primeiros meses ali daquele ano que eu estava, que tinha sido cancelado, do último ano, debaixo de muita luta. Ainda tinha um perseguidor na minha sala, e tudo acontecia para eu desistir, irmãos, mas Deus teve muita misericórdia da minha alma, debaixo de muito choro, de muitos desertos, e foram muitos anos de muito desertos, irmãos. O Senhor fechou todas as portas na minha vida. Eu tive que estudar debaixo de porta fechada, muita necessidade, muita humilhação, muita perseguição, acontecia de tudo para eu desistir, irmão. Só Deus na minha vida. E ali naquela situação, Deus permitiu que eu concluísse o último ano debaixo de muita luta. Depois entrou a pandemia no início de 2020. Aí fui concluir a faculdade pela internet, através do aplicativo da faculdade. Assim Deus permitiu que mesmo inadimplente, eu continuei os estudos, não me barraram ali, aparecia pago no meu financeiro, irmãos, aparecia pago, a mensalidade aparecia pago lá no meu financeiro, Jesus estava pagando porque o meu financiamento estava cancelado e eu não tinha condições de pagar, irmãos, eu sei que a Irmandade crê, para a honra e glória do Senhor Jesus, aparecia que estava pago. Um dia, como a nossa carne é fraca, eu muito curiosa para saber o que estava acontecendo, porque eu entrava no aplicativo do meu financiamento, estava cancelado, e mandei muitos e-mails para o MEC, mandei muitos e-mails para a Secretaria da Educação, e eles só me respondiam que meu financiamento estava cancelado, que era para eu negociar aquela dívida. E eu não tinha condição de nada, nem de uma coisa nem de outra, irmãos. E continuei estudando pela fé e aparecia pago no meu financeiro, que a minha mensalidade da faculdade estava paga. E como nós somos muito fracos, eu fui me dirigir pessoalmente naquela secretaria, naquele financeiro da faculdade, e perguntei para a moça, falei para ela, contei o que estava acontecendo, e aquela moça abriu ali o meu cadastro no financeiro da faculdade, e realmente as mensalidades estavam sendo pagas. E eu falei para ela que tinha acontecido, que meu financiamento estava cancelado. Ela falou: realmente, seu financiamento está cancelado, mas as suas mensalidades estão pagas. O Senhor fez aquele milagre, para a honra e glória do Senhor. Foi concluída a minha faculdade, irmãos. Mas as provas continuaram, as lutas continuaram. Eu estou abreviando muito o meu testemunho, porque é um testemunho muito longo, mas também é um testemunho muito rico em detalhes, no socorro que Deus tem, no amor que Deus tem pelas nossas almas. O Senhor se usa de todas as pessoas ao nosso redor para nos favorecer, de todas as situações. Da mesma forma que o inimigo vem para puxar o nosso tapete, Jesus manda os anjos, ele manda os anjos nos socorrer, irmãos. E assim
Foi concluída aquela faculdade debaixo de muito choro, de muita luta, mas a guerra continuou, porque depois que termina a faculdade de Direito, como alguns irmãos que já fez a faculdade, ou tem parente que faz, ou está fazendo, ou já fez, sabe que tem que passar por 2 provas dificílimas. Depois que termina a faculdade, ainda tem mais 2 provas dificílimas para passar. Que tem a prova da primeira fase, passa na primeira, e tem a segunda fase, para poder pegar a carteira de advogado. E nessa época, irmãos, eu estava também ainda com as portas fechadas, sem trabalho, sem recurso nenhum, estudando pela misericórdia de Deus, debaixo de muita luta, daquilo que Deus preparava, dos anjos que Deus tomava para me ajudar, para pagar os boletos de inscrição, porque tinha que pagar as provas, porque para conseguir isenção é muito complicado, e não é toda vez que a gente consegue isenção das taxas, tinha que pagar a inscrição, é muito caro. Deus tomava os anjos na terra para me ajudar, para me socorrer. E eu continuei estudando pela fé, irmãos, debaixo de muita luta, de muito choro, de muito deserto, de depressão. O Senhor nunca deixou eu parar de estudar. Nunca. Deus sempre me deu força para sentar na frente do computador e estudar pela fé, estudar, sem recurso financeiro, estudando sozinha, porque essas provas exigem cursinho, direcionamento, mentor, professor para instrução, eu não tinha condição de pagar, estudei sozinha pela fé. Eu orava e falava para o Senhor Jesus que Ele era o meu professor, que Ele era o meu instrutor, que Ele era o meu mentor, que Ele me desse condições, que Ele me instruísse para que eu conseguisse fazer aquelas provas dificílimas. E assim o Senhor me ensinou a fazer meu próprio cronograma de estudo, estudar com material gratuito pela internet, mas mesmo assim tinha que comprar os códigos, tinha que pagar as inscrições, eu tinha que viajar para outra cidade, porque na minha cidade não aplicava prova, e tudo era gastos, né, irmãos, tudo, e tudo tinha que orar muito, clamar muito para o Senhor preparar, porque as portas estavam fechadas na minha vida, muita perseguição, muita luta, e o Senhor fez muitas obras nesse período que eu estudei para passar nas provas da OAB, tomava os corações na terra para me ajudar, irmãos. Na véspera da minha... tive algumas reprovações, várias reprovações. Eu passei por 4 reprovações na primeira fase, debaixo de muito choro, e cada vez que eu era reprovada, eu caía em depressão, eu não tinha vontade de viver, pensava só, vinha todos os problemas, todas as dificuldades, e ali para o Senhor me levantar, tinha que clamar muito, orar muito de madrugada, pedindo força para Deus. O Senhor me levantava, me botava para estudar de novo, para ir fazer a próxima prova. E assim foi, aquela luta continuou. Na véspera quando o Senhor preparou de eu passar na primeira fase, na véspera de fazer a prova, nos últimos dias, queimou meu computador. Eu não tinha condição de comprar outro computador, não tinha condição de consertar o computador. Foi uma luta muito grande, não tinha dinheiro para pagar a passagem para viajar. Deus preparou de última hora, preparou um anjo para vir aqui na minha casa, levar meu computador para consertar. E foi aquela luta, irmãos. Mas não contente que Deus tinha me socorrido, eu não tinha internet também no meu celular, porque por falta de recursos eu pagava só a internet da minha casa para poder estudar. E a internet do meu celular, que era conta pós-paga, foi ficando. Fiquei muitos e muitos meses sem pagar a minha conta de internet do meu celular, só usava pelo Wi-Fi. E por misericórdia de Deus, o Senhor nunca permitiu que a operadora bloqueasse a minha linha. Mas eu ficava sem internet, irmãos. Quando eu saía na rua, ficava totalmente sem internet. E na primeira fase que eu fui fazer, alguns meses atrás, eu comprei a passagem e liguei para minha irmã, que é serva de Deus, e falei para ela que a minha irmã que mora nessa cidade que eu tinha que fazer a prova. Falei para a serva de Deus: olha, comprei a passagem para o horário tal e eu vou chegar mais ou menos esse horário e te espero na saída principal da rodoviária, porque eu vou ficar sem internet. Falei para a serva de Deus: eu vou ficar sem internet, então você me pega lá na saída principal. E aí, irmãos, do portão para fora eu ficava sem internet. Avisei a serva de Deus,
do horário certinho para ela me pegar. Eu sei que a Irmandade crê, porque são coisas tão absurdas que acontecem, mas quem é espiritual sabe que a perseguição espiritual, a opressão é muito grande quando Deus tem uma obra para fazer na nossa vida. O inimigo se levanta de todo lado, mas ele se levanta para cair, porque a vitória é daqueles que crê que Deus é fiel, justo e verdadeiro na nossa vida. Aí, irmãos, fui viajar pela fé, só com o dinheiro de passagem de ida, ia pedir para a serva de Deus pagar minha passagem de volta. Fui com o dinheiro só de ida, irmãos, e sem internet. Avisei a serva de Deus do horário da passagem para ela me pegar. A serva de Deus foi usar o banheiro antes de ir me buscar na rodoviária. E quando ela fechou a porta daquele banheiro, a chave quebrou e a serva de Deus ficou presa no banheiro, irmãos. O inimigo tentou impedir da serva de Deus de me buscar, não tinha como falar comigo que eu estava sem internet. O inimigo tentou impedir que a serva de Deus fosse me buscar na rodoviária para me levar na universidade, porque eu não tinha dinheiro para pagar Uber. Precisava que ela me levasse até aquela universidade, que eu nem sabia onde que era, que a serva de Deus que sabia que ia me levar, ela ficou presa no banheiro da casa dela. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ela tinha levado o celular para o banheiro, e aí ela ficou presa naquele banheiro, ligou para o esposo dela e falou para o esposo dela chamar o chaveiro, porque ela estava presa no banheiro, mas que tinha algo mais urgente, que era me pegar na rodoviária, que eu ia fazer aquela prova e tinha que me levar na universidade. Aí o esposo dela falou, liga para ela e avisa que você vai demorar. Aí a minha irmã falou, você não está entendendo, ela está sem internet. Ela está sem internet, eu não tenho como avisar que eu estou presa no banheiro. Vai você buscar ela, vai você lá pegar ela na rodoviária. O esposo dela, como eles estão, graças a Deus, muito abençoados materialmente, nunca passaram necessidade nessa vida, não sabem o que é prova material. Ele falou, mas como que alguém fica sem internet? Como que alguém fica sem internet? E ela, muito nervosa, presa naquele banheiro, falou assim, vai buscar ela na rodoviária, ela vai estar na saída principal, ela precisa fazer uma prova, tem que chegar na universidade no horário, porque eles iam fechar os portões, né, irmãos? Eu tinha que estar até às 11 horas da manhã naquela universidade, e por misericórdia de Deus, o Senhor permitiu que meu cunhado foi me buscar e me levou naquela universidade, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Ainda consegui chegar, o Senhor preparou, enviou os anjos para me socorrer. O inimigo prendeu a minha irmã, serva de Deus, que ia me buscar na rodoviária, mas Deus me socorreu, irmãos. E eu cheguei naquela universidade, fiz a prova e passei para a honra e glória do Senhor, mas foi debaixo de muita guerra, de muita luta, de muito choro, de muita humilhação. Aí passei na primeira fase, irmãos, mas a luta continuou, tinha que passar na segunda fase, tinha uma outra prova para fazer. Dentro de 2 meses tinha outra prova para fazer, irmãos. E aí voltei para minha casa, a guerra continuou, a luta continuou, e o Senhor me deu força para estudar. Tinha que imprimir um outro boleto para pagar outra inscrição da próxima prova, também não tinha dinheiro, não tinha recurso. E assim o Senhor preparou de uma maneira sobrenatural para cumprir aquela parte da palavra, que Deus fala que Ele vem por um caminho que nós não esperamos, que Ele tira da onde não tem. Nesse interim, o meu irmão, que também é servo de Deus, sofreu um acidente de moto e ficou hospitalizado. E ninguém da família podia ficar de acompanhante com ele, o estado dele era grave, irmãos, e a serva de Deus, a esposa dele, que estava indo ficar de acompanhante com ele naquele hospital, ela não podia ficar dia e noite, e o Senhor tocou no meu coração para eu ir lá ficar com o servo de Deus, de acompanhante, mas eu não tinha dinheiro nem para passagem, irmãos, com as portas fechadas, estudando pela misericórdia de Deus em absoluto. Aí o Senhor preparou do meu pai, servo de Deus também, que tem carro, me levar até aquele hospital. E assim eu fui ficar de acompanhante com o servo de Deus lá, e começamos a conversar sobre as coisas de Deus, tudo. Ele me perguntou como é que estavam os estudos, como é que estavam as coisas, e eu falei que estava fazendo tudo pela fé, sem condição nenhuma, mas que Deus estava vindo com provimento na minha vida. E aí o servo de Deus falou assim, que ele queria me ajudar,
Mas o meu irmão, Irmandade, ele também é autônomo, trabalha como pedreiro, pela misericórdia de Deus, estava acidentado naquele hospital, numa situação muito difícil, e ele falou que queria me ajudar, que ele tinha um dinheirinho guardado, e eu tinha imprimido o boleto daquela inscrição pela fé, irmão, estava esperando o Senhor preparar, e já estava nos dias de vencer aquele boleto, e eu esperando Deus preparar. E aí o servo de Deus falou assim para mim: passa o seu Pix, que eu vou fazer uma transferência. Eu falei: não, filho, você tá aqui nessa situação tão difícil, não sabe nem quanto tempo você vai ficar hospitalizado, e fique em paz. Eu não tô precisando de nada, falei para ele. Ele falou: para de ser orgulhosa, que orgulho é pecado. Passa o seu Pix. Irmãos, e ali o Senhor preparou do meu irmão naquela situação me fazer aquela transferência, irmãos. Ele insistiu muito, e aí o Senhor falou no meu coração: aceita, que é eu que estou preparando. Eu nunca pensei na minha vida que Deus ia preparar o pagamento daquele boleto da inscrição da minha segunda prova através do servo de Deus que estava naquele hospital, naquela situação, irmãos, para cumprir a palavra que Deus fala, que ele vem por um caminho que a gente não espera. Aí o servo de Deus insistiu muito para fazer aquela transferência na minha conta e mandou a importância que eu precisava para pagar aquele último boleto da minha última prova, para a honra e glória do Senhor. O servo de Deus ficou ali mais de um mês hospitalizado, passou por 4 cirurgias, irmãos, e o Senhor se usou dele naquela condição para me ajudar, só Deus, só para quem crê. Aí continuei estudando, irmãos, nas vésperas de eu fazer a prova, queimou meu computador de novo, não deu para fazer as revisões das disciplinas que eu precisava. Com 3 dias para fazer a prova, meu computador queimou. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, até aqui eu estudei, agora é contigo. Eu não tenho condições de mais nada, irmãos, e o mais incrível, eu não tinha o dinheiro para viajar. Até a véspera da prova, eu não tinha o dinheiro da passagem, das despesas da viagem, eu não tinha de onde tirar. Deus tinha preparado através do servo de Deus lá no hospital de pagar o boleto da inscrição, mas eu não tinha o dinheiro da viagem, irmãos, não tinha como viajar. E eu passei 24 horas em oração, 24 horas orando, pedindo para o Senhor mandar os anjos, dar uma solução. Falei: Deus, tu preparou de pagar os boletos de inscrição, tu preparou de estudar pela fé, sem recurso, sem cursinho, tu preparou os códigos que eu precisava, que é uma outra obra que o Senhor fez, que não dá para falar nesse áudio, que a obra é muito longa, uma outra obra que o Senhor fez também de preparar o código que eu precisava para fazer a prova, que eu não tinha condições de comprar. O Senhor preparou tudo e agora eu não tenho dinheiro para viajar, meu Deus. Eu sirvo um Deus que é dono do céu e da terra, do ouro e da prata, e não tenho dinheiro para viajar, para fazer a minha prova, Senhor. Cheguei até aqui, tu me trouxe até aqui debaixo de tanto choro, de tanto deserto, de tanta humilhação. E agora, Deus, eu não tenho dinheiro da passagem, da despesa da viagem. Tem misericórdia. E já fazia 24 horas que eu estava orando. Já era sábado à tarde, irmãos. Eu tinha que viajar no domingo de manhã. Até sábado à tarde eu não tinha ainda dinheiro, não tinha condição. E orando, e orando, e orando, e clamando. Falei: Senhor, como que eu vou ficar na tua presença se eu perder esta prova? E eu tinha feito um propósito, irmãos, que eu não ia mais estudar, porque eu não tinha mais condições psicológicas para continuar estudando. Eu não tinha mais cabeça, não tinha mais recurso, não tinha mais nada, irmão. Eu estava muito pela misericórdia, me arrastando para fazer essa última prova. Já não tinha mais recurso nenhum na terra, nem psicológico, nem espiritual, porque a prova tinha sido muito, muito, muito grande, irmãos, na minha vida, uma luta terrível. Eu falei: Senhor, se tu não preparar de eu fazer esta última prova, eu vou desistir para sempre, teu nome não será glorificado na minha vida. Mas Deus, a minha salvação não está condicionada à minha profissão de advogada. A minha salvação não está condicionada à minha carteira, Senhor, de advogada, mas a tua palavra é fiel e verdadeira. Tu me trouxe até aqui. Agora já é véspera de fazer a prova, tenho que viajar, Senhor, não tenho condição de nada. E eu orava, irmão, sem cessar, e clamava e chorava. Falei: Senhor, se tu não me der essa vitória, eu não vou poder glorificar o teu santo nome. Eu não vou sair da tua presença, porque a minha salvação não está condicionada a esta prova, mas, Senhor,
Se tu me der esta vitória, se for da tua vontade que eu faça esta prova e tu me der esta vitória, para que eu possa glorificar o teu santo nome para o resto da minha vida. Eu creio, Senhor, que tu manda um anjo na minha porta para me levar para fazer esta prova, Senhor. Eu creio que tu prepara o recurso de última hora, Senhor, que nem o inimigo com todo o inferno, com todos os demônios, pode impedir teu operar na minha vida, porque tu é Deus na minha vida, tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu controle. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, no sábado à tarde, eu ainda não tinha olhado as mensagens do meu celular, porque a prova era muito grande e eu não tinha de onde. Eu não via de onde que ia vir aquela condição. Fui olhar meu celular no sábado à tarde, tinha uma mensagem da serva de Deus de novo, da minha irmã, que é serva de Deus, que mora nessa cidade, onde eu fazia as provas, que era aplicada a minha prova. E aí a serva de Deus mandou mensagem perguntando se eu tinha condições de viajar, se eu tinha dinheiro para as despesas. Glória a Deus. E eu não podia pedir para ninguém, irmãos, porque eu estava pedindo para o Senhor. E eu falava, Senhor, tu és o meu Deus, o meu libertador. Aí eu falei para a serva de Deus que eu não tinha e ela me mandou um Pix. Ela me mandou um Pix no valor, irmãos, daquela para honrar aquele compromisso. Glória a Deus nas alturas. E assim eu viajei de última hora, Deus me deu a grande vitória de passar na segunda fase, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Foi concluído esta obra na minha vida, para a honra e glória do Senhor, debaixo de muito choro, de muita luta, de muita guerra, de muita humilhação. Então, irmãos, tem outros detalhes do testemunho que não dá tempo de falar, que é muito longo, mas essa foi a parte que Deus trouxe, bem resumido. O Senhor cumpriu a palavra dele na minha vida, honrou a minha fé, debaixo de muito choro, de muito desespero, mas o Senhor me deu a vitória. Hoje eu estou aqui para dizer que Deus é bom, cheio de misericórdia, cumpridor da tua palavra, que ele move céus e terra, que a luta pode ser grande, mas a vitória é sempre maior, sempre o dobro, será o dobro de bênção na nossa vida, porque Deus é fiel, irmãos. E eu conto esse testemunho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu sei que tem muitos irmãos e irmãs que estudam pela fé, sem recurso financeiro, sem condição nenhuma, debaixo de muita prova, de muita luta, mas creia que Deus vai te dar a vitória, não desista, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não olhe para a condição, não olhe para a porta fechada, não olhe para a perseguição, para a humilhação, não olhe para nada, só olha para a vitória que Deus vai te dar. Porque ele me deu, ele me conduziu, ele foi meu professor, meu instrutor, meu ajudador, mandou os anjos, abriu portas, me socorreu para chegar até aqui. Ele me deu a vitória, ele vai dar também para os irmãos que crê que ele é Deus nas vossas vidas, assim como eu criei que ele era Deus na minha vida. Não desista, não desista do teu sonho, não desista dos teus projetos, porque Deus vai te honrar, não desista. Eu gravo esse testemunho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando para os irmãos e para as irmãs que estudam pela fé. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Confia em Deus, entrega tudo na mão dele, faça a sua parte, estude muito, lute com todas as suas forças. E o que você não puder fazer, Deus fará por ti. Eu agradeço por esta grande oportunidade, por esta rica oportunidade de louvar, glorificar o nome santo do Senhor através do meu testemunho. Agradeço a Deus por tudo, que esse testemunho possa edificar a fé de muitos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém.